Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vocês podem sentar um instante, por favor. Feliz o povo que o Senhor escolheu com sua herança, ou como sua herança. E eu diria, felizes somos nós que o Senhor Jesus de Nazaré fortalece no combate ou na luta contra o mal. Vocês perceberam que no comentário inicial da missa de hoje, nós rezamos de maneira especial por aquelas pessoas que enfrentam os males da depressão, síndrome do pânico, todos esses medos que assolam a nossa sociedade e, portanto, a nossa vida. Sem sombra de dúvida, não há talvez nenhuma pessoa aqui ou em casa nos acompanhando que não já tenha enfrentado, ou ela mesma, ou nós mesmos, ou alguém da nossa família, o problema da depressão. A depressão mata. Então a gente poderia agora voltar um pouquinho o nosso olhar para nós, para a nossa família, para a nossa realidade e dizer: Jesus de Nazaré, fortalece-nos nessa luta contra o mal, e este mal específico. Padre, tem um remédio para isso? Talvez não um remédio, mas um caminho a se percorrer quando se tem vontade de vencer os desafios da vida e os males. E a primeira leitura de hoje é o caminho, e apresenta a caridade, que você pode traduzir essa caridade aqui por amor. Amor e caridade, é tanto que esse mesmo texto, traduzido nas mais variadas Bíblias que nós temos, você vai encontrar em algumas a tradução caridade, em outras amor. A mesma coisa. Agora, tem gente que pensa que está fazendo caridade, mas está fazendo apenas doação, porque não coloca amor naquele gesto que está praticando. E São Paulo começa dizendo aqui aos Coríntios:
aspirai os dons mais elevados. Ora, e o dom mais elevado que aparece na primeira leitura de hoje é o dom de saber amar. Às vezes a gente acha que o dom mais elevado na vida da igreja é saber fazer profecias para a vida das pessoas. Eu profetizo que você vai arrumar um emprego. Eu profetizo que aqui tem alguém com tal e tal doença, mas que amanhã estará curado. Olha que dom mais precioso. Alguém que está doente, amanhã acorda curado e diz, mas aquele pregador é o melhor, Ele tem um dom invejável. Aquela pessoa que sabe usar as palavras direitinho no microfone e pregar com precisão. Puxa vida, como aquele pregador tem o dom da palavra, não? E São Paulo diz, se não tiver caridade em tudo isso que faz, é apenas um barulho a mais na sociedade. Aspirai os dons mais elevados, e eu vou mostrar ainda um caminho incomparavelmente superior a todos os dons. Se eu falasse todas as línguas, a dos homens, a dos anjos, se não tiver caridade, não ajuda, não serve, inutiliza essas línguas. Eu conheci um padre, eu não vou dizer o nome dele, porque tem muita gente acompanhando, vocês aqui e alguém em casa, mas ele dizia assim, ele dava aula para a gente, e ele dizia assim, eu fui estudar, acho que 6 anos em Roma. Olha, grande coisa estudar em Roma. Tem gente que estudar aqui no Brasil aprende mais se o sujeito for bom, porque não importa a faculdade, importa o interesse. Eu estudei 6 anos em Roma, dizia esse padre. Agora o bispo me colocou numa paróquiazinha de periferia, lá no meio do nada. Estou perdendo o meu tempo. Olha que coisa. Parece que aquele povo lá da periferia, mais longe do centro da diocese, não merece ter um padre que estudou, que saiba dizer alguma coisa. Se não tiver caridade no que faz, você inutiliza esses gestos de pregação e assim por diante. Se eu tiver o dom da profecia, e isso eu já falei, não é? Se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé a ponto de transpor montanhas, mas se não tiver caridade, isso não vale nada, diz a palavra. Eu posso limpar esta igreja, eu posso dar meu dízimo todos os meses, e é bom que continue dando, viu, para manter a igreja. Eu posso fazer uma série de atividades nessa igreja, colocar a transmissão no ar, ser jornalista, na igreja, trabalhar na Pascom, na liturgia, ser coroinha, acólito, padre, pegar as intenções, medir a temperatura, cantar no coral. Se não fizer isso com amor, oh meu Deus, lá vou eu de novo para essa igreja. Não, tem que celebrar a missa. Lá vou eu de novo hoje, transmitir esta missa e dar um trabalho danado. Eu tenho que limpar essa igreja mesmo, será? Eu nem sei o que é que o padre está fazendo com o meu dízimo que eu estou dando na igreja. Está inutilizando tudo, meu irmão. Tem que fazer, se fizer, com amor, com caridade, porque você se sente bem fazendo o que faz. Eu acho incrível, eu talvez não fosse capaz de fazer isso, de ver aquela mocinha que apareceu essa semana no jornal, chorando porque os animaizinhos estão sendo queimados lá no Mato Grosso. É uma sensibilidade, ela cuida dos animais por amor. Oxalá aparecesse muita gente aqui no Brasil fazendo a mesma coisa por amor com os seres humanos que sofrem, não?
É claro que os animais precisam de cuidados, mas o ser humano vem em primeiro lugar. E tem muita gente que reza, que comunga todo domingo, se não todos os dias, e que não tem essa sensibilidade. Se não tiver amor, a gente inutiliza todos os nossos gestos. Depois, São Paulo, nessa mesma carta, ele diz: olha, a caridade não se envaidece, a caridade não tem inveja. Outro dia eu conversava com uma pessoa que dizia assim, falando de sogra. Tem alguém que tem sogra aqui? Todo mundo tem sogra. Tu tem sogra? Está aqui a tua sogra? Eu sei quem é a tua sogra. E a sogra a mulher tem 3 filhos, se não me engano, acho que 3 filhos. E quando um filho começa a namorar uma moça de outra denominação religiosa, e ela, detalhe, essa mulher é gente de igreja, viu? Vai à missa todo domingo, participa de tudo lá na vida da igreja. Mas quando um dos filhos chega em casa e apresenta uma namorada de outra denominação religiosa, ela diz: tu és protestante, mas vai ter que casar com meu filho na igreja católica. Quando o filho arruma uma namorada que já tem um filho, a mãe diz para ele e para ela: você arrumou um pacote completo. O que essa mulher está fazendo na igreja? Inutilizando todas as atividades que ela realiza lá, porque ao mesmo tempo em que reza, inferniza a vida dos outros. Conhece alguém assim? Não. É melhor não conhecer, né? Mas eu tenho certeza que a gente conhece muita gente assim. Porque eu estou na igreja, então eu vou, Thelma, se você não fizer do jeito que eu quero, do jeito que eu faço, você está perdido na minha mão, eu vou pisar na tua cabeça, porque Deus quer que você faça como eu faço. Inutiliza as suas atitudes. E por fim, nós temos, no fim desta leitura, São Paulo dizendo: olha, 3 coisas importantes, porém uma só permanece quando nós estamos diante de Deus. E aí ele diz: fé, esperança e caridade são as virtudes teologais. Mas quando a gente estiver diante de Deus, somente a caridade vai prevalecer. Porque diante de Deus, e o que adianta ter fé? A fé já passou. A nossa fé é o que nos move aí adiante ao encontro de Deus. A esperança é que nos faz lutar para que a gente possa, de fato, um dia, com esta fé, chegar diante dele. Não é uma esperança que espera simplesmente, mas uma esperança ativa que vai ajudando a gente a fazer. Mas essas coisas, quando nós estamos diante de Deus, cessam. O amor não, o amor que vai nos julgar. É o amor, é a caridade que a gente faz, que vai ser apresentada diante de Deus. Porque Deus é amor, diz a palavra do Senhor. Então, para que me adianta a fé e a esperança quando essa vida chegar ao fim? O que adianta? Como é que eu vou poder, morto, mostrar minha fé? Como é que eu vou poder, morto, mostrar minha esperança? Mas a minha caridade será colocada diante de Deus. Não adianta ter fé e esperança se não tiver amor. No Evangelho, Jesus está falando para um grupo de fariseus, para uma geração infantilizada. Vocês não sabem o mal que uma pessoa infantil faz dentro da igreja. Um velho infantilizado é a coisa mais horrorosa do mundo. A gente não deve perder a criança que está dentro de nós, no nosso coração, porque o próprio Jesus diz que o reino de Deus é de quem parece com uma criança, mas não infantilizado. Não aquela pessoa que dentro da igreja, da comunidade, critica tudo,
sem razão nenhuma. Já viram alguém assim? Nada que os outros fazem está bom, somente o que eu faço é que presta. E essa lembrancinha que, nem sei onde eu deixei, é aqui. Essa lembrancinha que a Rose, que a Mary fez, isso aqui não vale nada. Bom menos seria se eu tivesse feito. Sabe essas câmeras aí que os meninos... Isso aí é... Se eu tivesse feito, tivesse colocado, estaria muito bom. Essa decoração que fizeram aqui, não presta. Se eu tivesse feito, aí sim. Sabe essas pessoas infantis que nada presta, mas também nada fazem. Só é bom se ela fizer. Como ela não faz, então nada presta, tudo é criticado. Jesus está falando para a gente assim. Veio João Batista com a vida austera, uma vida firme, uma vida de privações, não comia, não bebia, e o que vocês diziam a ele? É louco, está endemoniado. Isso não vem de Deus, porque Deus não quer tal sofrimento. Isso é Jesus falando, colocando as palavras dos fariseus. Agora veio o Filho do Homem, diz Jesus, que sou eu como, eu bebo, eu converso com os pecadores, eu acolho todo mundo, e vocês falam que eu sou um comilão, um beberrão e amigo dos pecadores. Olha, não dá para agradar, né? Agora imagine se Jesus tivesse que dizer alguma coisa parecida conosco. Se chove, a gente reclama que chove. Se faz calor, a gente reclama que faz calor. Se tem poluição, reclama. A gente reclama de tudo. Se dói, reclama que dói. Se não dói, diz, hoje nem doeu, estou até estranhando. Então a gente vive também uma fé infantilizada. E é perigoso, porque a gente corre o risco de levar uma cacetada de Jesus. A gente precisa alimentar a nossa fé. A gente precisa ser adulto nessa fé, de fato, para valer, para não receber as críticas que os fariseus recebem de Jesus no evangelho de hoje. Agora não é fácil, minha gente. Quando a gente entra na cultura da reclamação, a gente vai junto. Por melhor que alguém faça, eu ainda faço melhor. Isso é ruim, isso atrapalha a vida da igreja. Como seria bom, né? A gente dissesse para quem fez essa decoração aqui, ó, tá linda, eu não sei fazer melhor. Parabéns para você que fez. Parabéns para você que está fazendo essa transmissão aqui. Eu não sei fazer. Se me colocar diante daquele computador ali, quem está em casa vai assistir nada. Eu não sei fazer. É preciso reconhecer isso. Na igreja tem muita gente que sabe fazer melhor que eu. E quando eu reconheço isso, a gente divide as tarefas, o trabalho fica leve, não fica pesado para ninguém. Ninguém quer assumir nada, padre, na igreja. Tá bom, e você deixa? Eu estou fazendo o que faço há 30 anos. Aí no mês seguinte o padre apresenta uma pessoa e diz, olha, essa pessoa vai te ajudar aqui a fazer o que você está fazendo há 30 anos. A pessoa diz, esse padre já quer tirar o meu lugar. Fiz isso tantos anos, agora já estão querendo me tirar daqui. Mas não foi você mesmo que reclamou? O padre João Kroimans, que morreu essa semana, acho que foi sábado que ele morreu, ele vivia na cúria diocesana lá com o bispo. Arrume um padre para me substituir, arrume um padre para me substituir. Ficou uns 5, 6 anos pedindo para o bispo arrumar um padre para substituí-lo, que ele estava cansado. Um dia que ele chegou lá, o bispo disse, eu já tenho um padre para te substituir. Ele disse, mas já... 5 anos pedindo para ser substituído. Quando apareceu, ele disse, foi tão depressa. Sabe que às vezes a gente gosta de fazer charme, né? Aqui, o evangelho está aqui para nos mostrar que a nossa fé infantilizada faz mal para a nossa igreja.